Meu nome é Dr. João Haddad, estou aqui no curso de culinária LH, na escola aqui LH, e hoje viemos falar sobre saúde, né? Sobre alimentos, né? As pessoas precisam conhecer quais são os melhores, ou melhor, os piores alimentos do mundo, né? O que nós estamos comendo e o que tem dentro desses alimentos. Por exemplo, quando existe uma substância que é considerada a substância mais cancerígena do mundo, chamada acroleína. Essa substância, ela deriva do aquecimento do óleo de cozinha, por exemplo. Quando você esquenta o óleo de cozinha a 100 graus, ela primeiro se transforma em uma coisa chamada glicerol. E se permanecer aquecendo esse óleo, ela se transforma nesse produto chamado acroleína, que é altamente cancerígeno. Então, vamos tomar cuidado com aqueles alimentos, aquelas frituras. Por exemplo, a batata frita, aqui nós temos a batata frita, eu trouxe como exemplo, é considerado o alimento mais cancerígeno do mundo, batata frita. Não é só batata frita, né? Mas lembre do pastel de feira, né? E outros produtos que são feitos na batata com óleo aquecido. Olha, não existe comércio no mundo que, por exemplo, que separe 20 litros de óleo para fazer as suas frituras e eles vão jogar, cada vez que fazem uma fritura, vão jogar fora aquele óleo. Eles vão fritar, vão usar aquele óleo várias e várias vezes e o que acontece? Aquilo vai produzindo esse produto altamente cancerígeno, né? Lembrando, 500 mil pessoas no Brasil recebem diagnóstico de câncer por ano. 500 mil pessoas, isso não é pouco. Então é uma doença que realmente assusta e nós precisamos conhecer um pouco desses elementos que fazem mal para a gente, para nós evitarmos o consumo disso daí. Que nós podemos falar mais um pouquinho? Outro produto, pipoca de micro-ondas. Ela fica em segundo lugar no alimento mais cancerígeno que existe. Pipoca de micro-ondas, ou pipoca de panela. Quando a gente aquece a pipoca, o óleo também, esse cheiro que nós fritamos aqui no estúdio, esse cheiro que fica no ar, justamente já está dizendo que nós estamos produzindo esse produto. Fora isso que nós estamos falando, existe uma coisa chamada produto beta-amiloide, que os neurologistas, os psiquiatras conhecem muito bem, que leva a Alzheimer, né? Então, mais uma coisa, mais uma dica para vocês aí que comem muita pipoca aí de micro-ondas ou pipoca aquecida no óleo, né? Temos que tomar esse cuidado. E a margarina, né? A margarina, que é um óleo feito de maneira chamada óleo hidrogenado, é um óleo extremamente cancerígeno. Que faz a margarina? A margarina, existe um composto na margarina que faz com que o nosso coração, como se estivesse plastificando o nosso coração ou plastificando nossas artérias, entupindo nossas artérias. Por isso que nós acabamos fazendo transplante cardíaco, e a gente pratica exercício, no final não adianta nada. O alimento que está fazendo está entupindo as nossas coronárias. Tá? O requeijão. O requeijão, existe também um requeijão que a gente chama de requeijão batizado, que é o quê? Que na verdade não tem requeijão dentro, é uma mistura de amido, de óleos vegetais e que chamamos de requeijão. Requeijão, para ser bom, tem que ser requeijão, normalmente ele é caro, e tem que ler no rótulo, né, o que você está comprando de requeijão, senão você está fazendo mais uma vez, entupindo suas coronárias, tá levando a risco de câncer, né? Porque nós temos esses produtos cancerígenos. O que nós devemos usar em casa? No lugar de requeijão, margarina, a manteiga, né? A manteiga que é saudável, que devemos, segundo o cardiologista Dr. Sérgio, né? Do Rio de Janeiro, um excelente cardiologista. Bom, segundo também o Dr. Lair Ribeiro, o infarto do miocárdio, até 1925 não existia infarto do miocárdio. E justamente começou a aumentar os infartos do miocárdio de 1925, 1930 para cá. Por quê? Porque naquela época, em 1924, existia um russo que descobriu por que as artérias estavam entupindo aquelas artérias, aquele ferrugem que tem dentro das artérias. E esse ferrugem que tem dentro das artérias, eles descobriram que tinha colesterol. E a partir desse momento, foi condenado tudo que tinha colesterol. Então os óleos de animais, as gorduras, a manteiga.
e etc. E o que aconteceu? Nós condenamos isso, de lá para cá nós começamos a consumir produtos sem colesterol, por exemplo, como o óleo de cozinha. E aí o que aconteceu? Foi o contrário que tem vindo acontecendo. O número de infartos tem aumentado, a obesidade, diabetes, todos os outros tipos de doenças têm aumentado. Então, vamos acordar e usar o bom senso também, né? Mas estudos hoje têm comprovado isso, que não é bem assim, né? Que não é isso que tem entupido as coronárias. Nós sabemos hoje, os médicos, que existe uma coisa chamada infecção crônica subclínica, que é ela que pega o colesterol, o colesterol, quando ele anda no nosso corpo, ele anda de uma forma que ele é impossibilitado de se prender nas artérias, de entupir as artérias. Ele anda numa forma chamada reduzida. Quando ele oxida, ele passa dessa forma reduzida para uma forma chamada oxidada. E aí ele começa a fazer a deposição na parede das artérias. Então o problema não é o colesterol. Na verdade, o colesterol, por problemas inflamatórios, ele vai lá tampar o processo inflamatório. Ele é o mocinho da jogada, ele não é o bandido da jogada. Então nós precisamos, na verdade, antioxidar esse paciente ou procurar os processos inflamatórios que o paciente possui. Isso é uma dica aí do que nós estamos dizendo. Fazendo uma pequena revisão do que nós estamos falando aqui, né? Uma coisa que assusta muito é a margarina. Veja bem, a margarina, a diferença da margarina para o plástico, apenas uma molécula na fórmula da margarina é que diferencia a margarina do plástico. Se a margarina não tivesse sabor nem cor, ela teria a mesma consistência que a parafina do surfista. Imagine só isso, né? E se você pegar a margarina e colocar ela em cima do armário e deixar lá por 6 meses, aberta, você vai ver que nem barata come margarina. Você vê como que é, o que é um produto alimentício. Lembrando que alimento ele estraga. Você coloca em cima da mesa um alimento, por exemplo, uma banana, em 3, 4 dias ela pode estragar. O leite, em 2, 3 dias ele estraga. Produto alimentício é produto industrializado. Então, existem produtos que tudo aquilo que você coloca em cima da mesa e não estraga por um período fora do período natural é produto alimentício. Ele está acrescentado conservantes e outros venenos na alimentação. Então, lembrando também do requeijão, que ele é o segundo alimento que mais infarta no mundo. E mais uma curiosidadezinha sobre o infarto, que a cada 10 pessoas no mundo que morrem, 4 morrem de infarto do coração. Pipoca de micro-ondas, pipoca de panela, que além de liberar aquela substância acroleína, que é uma substância extremamente cancerígena, mais cancerígena que existe no mundo, ele também libera uma coisa chamada beta-amiloide, que leva ao Alzheimer. Vamos lembrar desse detalhe, porque é muito importante, né? E a batata frita no óleo, né? Lembrando que evitem o óleo de cozinha. O que a gente recomendaria nesse caso? O óleo de coco, que é um dos melhores óleos do mundo para cozinhar. O óleo de coco não se compara com outro óleo, principalmente alimento industrializado, né? Ou produto alimentício, que é um produto natural. E a banha de porco. É aquela que a nossa avó, nossa bisavó, aquele que o sitiante come até hoje, usa aquele produto para fritar o frango, né? Fritar a batata, fritar o alimento, fazer o arroz, e eles têm muita saúde ainda, sempre usando também o bom senso do que nós estamos passando aqui nesse vídeo hoje, né? E falando um pouco dos melhores alimentos do mundo também, não só esses, nós lembramos que o ovo é considerado o segundo alimento melhor do mundo, né? O ovo completo, quando a gente está falando do ovo, né? O sal rosa, que é considerado o melhor sal do mundo, né? Que ele é rico em minerais, chega a ter até 94 minerais um sal rosa, né? E eu queria passar uma receita aqui chamada de biomassa, considerado um dos melhores alimentos do mundo. Biomassa é o seguinte: você pega, por exemplo, 6 bananas verdes e você põe dentro de uma panela de pressão e você cozinha por 15 a 20 minutos com casca. Após isso, você descasca essa banana, põe no liquidificador, tritura, faz uma pasta, né, amassa ela e separa em saquinhos e põe no congelador.
E aí você vai retirando e vai comendo aquilo 2 colheres por dia. Então agora que vocês aprenderam de fazer a receita da biomassa, ela é considerada um dos melhores alimentos do mundo, ou o melhor alimento do mundo. Por quê? Porque a biomassa, ela produz um elemento chamado triptofano, que é um aminoácido. E esse aminoácido, ele produz um outro aminoácido chamado serotonina, que é o hormônio do bom humor, da alegria. Então, ele ajuda no tratamento e até cura a depressão, né? Então, eu desafio qualquer pessoa que faça esse teste em casa por 30 a 60 dias, se não vai melhorar do estado depressivo. É importante fazer o experimento, porque é uma coisa natural e está aí à disposição de todo mundo para trabalhar e fazer a biomassa. Tem uma coisa que nós precisamos saber, é o seguinte, que em 2020, uma das doenças que mais vai matar no mundo vai ser a depressão. Então está aí a receita que eu acabei de passar da biomassa para tratamento e prevenção, né, da depressão. Luciana, do curso de culinária, ela está aí nesse vídeo dela aí abaixo, você vai clicar aí, como fazer a biomassa em casa. Ela vai dar passo por passo como fazer a biomassa, bem simples. Você vai ver que vai ser muito facinho de fazer. Se você gostou do vídeo, dá um clique aí embaixo, faz um comentário aí.